Por que analisar uma queda? Quem matou Samuel? E a mulher, a esposa dele, era culpada desde o início? Olá, velhinho, eu sou o Wendel, seu canal Produzindo, lugar onde eu comento filmes na visão de quem cria, na visão do roteirista. E esse filme já tinha uma certa expectativa sobre ele, porque eu não tinha lido, não tinha assistido nenhum trailer, nada. Porém, um amigo já tinha me dito que era um filme muito bom e que tinha um teor de investigação que podia ser muito interessante. E eu já comecei assistindo vendo assim, bah, legal, as primeiras cenas, foi muito interessante, muito empolgante, mas será que ele supriu as minhas expectativas? Será que ele começou bem, mas será que ele terminou bem ou será que não terminou bem? Enfim, vamos conversar sobre ele agora, um filme realmente muito interessante indicado ao Oscar deste ano. Anatomia de uma Queda. Dia 25 de janeiro, agora foi lançado nos cinemas o filme Anatomia de uma Queda, indicado ao Oscar, a muitos Oscars, que nós vamos ver agora, como melhor filme, melhor direção por Justine Triet, melhor atriz por Sandra Hüller e melhor roteiro original. É um filme muito interessante que certamente merece algum desses Oscars aí, que traz então justamente a análise de uma queda, de alguém que caiu, que foi Samuel, que caiu do segundo andar. Ou será que ele foi empurrado? Essa é a grande questão. Tem toda uma pesquisa, uma investigação por trás disso para descobrir o que realmente aconteceu. Estamos então numa casa isolada em algum lugar bem gelado da França, onde moram ali Samuel, que é quem foi encontrado do lado de fora da casa, caído, morto, que ele provavelmente caiu ou foi derrubado do segundo andar. Moram também Sandra, que é a esposa dele, e o filho Daniel, que é um filho cego, né? Deficiente visual, ele não tem a visão. E ali temos toda essa tragédia que aconteceu, só que como o lugar é isolado, não tinha ninguém lá, não tinha ninguém. A única pessoa que esteve lá um pouco antes desse acontecido foi uma mulher fazendo uma pesquisa e tudo mais, na verdade uma entrevista com a Sandra, e ninguém mais, só morava eles ali isolados. Então quem poderia ser? Portanto, a maior julgada, a maior indicada a ser a culpada é a esposa dele, até mesmo que o filho é deficiente visual, né? Ele não teria como fazer isso, não teria motivo, né? É uma criança. Então, tudo aponta para a esposa dele e é isso que a gente vai investigar agora. Já aproveita, velhinho, que tu assistiu o vídeo até aqui e também comenta aqui embaixo o que tu tá achando, curte o vídeo, assiste até o final que vai me ajudar bastante e assiste todos os outros vídeos que temos aqui aos domingos comentando trailers, às terças comentando filmes antigos e às sextas filmes atuais, aqueles que saem nos cinemas, nos streamings. Me ajuda aí e assiste até o final. E assim tem toda uma equipe investigando ali a perícia, tá? Como aconteceu, perguntando, tá, e os barulhos, tu conseguia ouvir daqui? Pegando ali os depoimentos de cada um, ver o que eles diziam, fazendo testes ali, como jogando um boneco de cima da casa para ver como seria essa queda, onde ia espirrar o sangue, como é que ele ia morrer, onde ele ia cair, o que teria acontecido, por que teria acontecido, será que ele poderia ter feito isso sozinho por suicídio ou será que alguém fez isso para ele? Então tem todo um mistério de como aconteceu, todo um estudo técnico de recriar aquela situação. É um caso digníssimo de Sherlock Holmes. Para quem nunca leu, eu já li todos os contos de Sherlock Holmes, ele acontece bem assim, obviamente que nem tão como muita gente assim perita definindo o que aconteceu, o tipo de sangue e tudo mais, mas o próprio Sherlock Holmes fazia muitas dessas análises. Ele era um exímio químico também, então ele conseguia fazer vários testes químicos para testar algumas coisas. Ele não conseguia sempre, mas acabava sempre começando de uma forma assim muito enigmática, como aconteceu, e no final ele nos dava ali uma justificativa, na verdade uma explicação muito bem clara de exatamente como aconteceu, quem foi e tal. Como ele mesmo dizia, elimine o óbvio e o que sobrar, por mais impossível que pareça, deve ser a verdade. E aí que a gente fica pensando, né? Principalmente eu que já li esses livros, eu já assisti os filmes, embora os filmes não sejam tão de acordo com os livros, já a série Sherlock sim é muito de acordo. Eu fico pensando, poxa, eu espero um filme nesse nível, e ele começou nesse nível. E por isso o filme tem muitos diálogos, muita informação, cada detalhe é estritamente importante para que a gente também comece a pensar
como pode ter acontecido. Só que o detalhe é que eles não conseguem trazer para nós, para o público, conseguir desvendar junto com eles, né? Tem a perícia, tem os personagens, tem a história acontecendo, eles estão desvendando, mas eles não conseguem trazer informações suficientes para nós que estamos assistindo, para a gente conseguir ir montando e criando outras ideias subjetivas, outras linhas, até porque nós só temos uma pessoa acusada ali, que é a Sandra, a esposa dele. Então a gente não vai pensar assim, quem foi? Tá, a gente vai acabar pensando, foi ela ou não foi ela? E aí algumas coisas sim, a gente consegue pensar, tá, de repente não foi ela, de repente foi, porque o que temos ali justamente é um tribunal digno daqueles que a gente imagina dos Estados Unidos, ali é França na verdade, né? Mas a gente tem aquela imagem de como acontece um tribunal, que aqui no Brasil pelo menos eu sei que não é assim, ele é diferente, mais simples, eu nunca participei, mas eu tenho um irmão que entende dessas coisas, ele diz que não é assim, mas ali temos um tribunal digno do que seríamos. Então o filme todo ele é bem dramático, a trilha sonora inclusive é o próprio Daniel que toca pra gente ali, então ele toca ali mesmo, mas ela serve como trilha do filme, da história, tornando tudo mais dramático, mais misterioso. Em termos de filmagem também tem momentos que a lente, eles usam o zoom da lente, né, que em muitos casos não é recomendado usar o zoom numa filmagem, mas naquele caso ele consegue apontar muito mais, destacar uma cena, uma expressão, um momento, dramatizar mais as coisas, lembrando até mesmo um documentário mais do que um filme, né? Mas ainda assim ele consegue desenvolver uma linha muito boa, uma construção, uma aparência muito legal para nós do filme, parecendo até vida real às vezes, e junto com essas informações assim eles vão construindo toda uma linha de defesa, uma linha de oposição, e a gente vai vendo, tá, e agora? Realmente está parecendo que ele foi morto, mas não, de repente não, talvez ele tenha sido se suicidado mesmo. A gente fica ali torcendo para a esposa, mas pode ser que a esposa seja uma psicopata, tenha algum problema, não sei, porque ela não parece ser culpada, mas e se? Né? Se quem assiste aí muitos filmes ou documentários de psicopatas, eles não parecem psicopatas à primeira vista, né? Mas se for ir a fundo, tu descobre que tem muita coisa ali por trás daquela mente malévola, maligna. E o que me decepcionou um pouco foi porque eu esperava que no final eles tivessem uma explicação detalhada de exatamente como foi, porque é o que a gente está tentando construir na nossa cabeça, tá? O que realmente aconteceu? Porque nesses filmes de investigação tem todo o mistério por trás e no final eles explicam, aconteceu isso, né? Em Sherlock Holmes ele explica detalhadamente o que aconteceu, quem fez o que, de onde, por quê, e nesse momento não teve a explicação. Simplesmente descobriram que a partir de um depoimento do menino, que podia ser muito bem uma mentira, mas ele falou de uma forma bem convincente, ele podia estar tentando de repente absolver a mãe, com pena da mãe, e ele simplesmente parece para nós, né, que esse foi uma das informações cabais, porque tiveram algumas provas e tiveram algumas informações que não eram provas, mas compunham todo o caso, né? E essa informação do menino, Daniel, não era uma prova, era simplesmente mais uma informação que parece que foi muito levada a sério, que acabou absolvendo ali a Sandra, a mulher dele, e acabou. Simplesmente não nos deram uma grande explicação, ela foi absolvida, o menino também tá bem, tá tudo bem, e terminou. Eu esperava um final mais chocante, de repente alguma coisa muito diferente, ou que sim, ele foi assassinado e foi uma outra pessoa que apareceu e que tinha mais uma outra história por trás. Mas não, a história era exatamente aquilo que a gente tinha, que a gente estava vendo, que estava sendo apresentado para nós. A questão maior não era, então, já falando de que trata o filme, não é de que quem matou o Samuel, mas a Sandra é culpada ou não. Eles estão decidindo isso, se ela é culpada ou não. Não como ele morreu, nem porquê, mas vendo se quem eles vão culpar. Se vai ser ela ou se não, ele realmente se matou e foi isso. E, pois é o que decepcionou um pouco. O final foi simplesmente o que parecia ter sido, e o que ela dizia que foi, era o que realmente foi. Então parece que a gente investigou tudo isso pra nada. Sendo assim, o filme acaba tratando muito mais dos meios do que no fim, porque no início a gente tem um acontecido que a gente pode ver claramente, embora a gente não veja exatamente a cena acontecendo, mas a gente viu que alguém morreu ali. O final foi exatamente aquilo que era no início, só que foi provado isso. E a nossa questão maior de assistir o filme, que realmente nos prendem do início ao fim, é esse meio, né? Quem, como, por quê,
Como, na verdade, acaba ficando meio óbvio quando a gente descobre que não houve um quem e que não teve um porquê externo, mas sim um porquê interno dele, por ter tirado a própria vida. E eu esperava que fosse pelo menos uma frasezinha no final explicando isso aconteceu por causa disso, mas não teve. Enfim, o que não quer dizer que seja ruim, né? Ele só não supriu minhas expectativas, mas é sim um filme bom, ele foi interessante do início ao fim. E eu acho que vale sim o Oscar de muitas formas, ele é muito bem construído, muito bem montado, porque para montar todas essas informações precisa de uma edição excelente, muito boa, mas enfim, logo a gente vai ter uma live que não vai ser ao vivo, mas que vai ser gravada, que eu vou estar trazendo sobre edições, e certamente essa é uma das minhas maiores indicações para melhor montagem, melhor edição. Então, velhinho, esse foi Anatomia de uma Queda, um filme muito interessante. Me diz aí se tu assistiu, se tu gostaria de assistir depois de tudo isso, se tu acha que ele ganha algum Oscar ou não, e isso é tudo, pessoal. Muito obrigado pelo seu gostei, por ter assistido até aqui, por ter te inscrito no canal. Te vejo no próximo episódio de Producena.